Carlos, uma coisa importante aqui, né? Que a gente... eu gostaria muito de saber sobre esse período seu de transição, né? De um cara que era um adolescente polímata, cheio de interesses e tal, para alguém que começou a caminhar pela estrada do IME, como estudante de engenharia. Você cursou tudo lá, né? Sim, terminei. Isso. Lá. Mas, assim, como é que foi sua preparação para o IME? Porque a conta para mim não fecha na medida em que, em geral... a galera que a gente recebeu aqui, que já passou pelo IME, né, o Yuri Kersnovski, por exemplo, e tal, né? Sim, sei em geral, o pessoal faz um trabalho específico e eu não vi você comentando algo sobre isso. Mas olha só, é uma outra geração, tá? No meu tempo, você estudava geometria descritiva. Que caía na prova. Sim. Você estudava coisas e com um detalhe, você podia fazer clássico ou científico. Sim. Era uma outra realidade. Sim. Ou seja, quem tinha interesse em áreas que não eram tecnológicas, matemática, física, química, engenharia, etc., ia fazer uma outra coisa, que era o chamado clássico. Então tinha o clássico e o científico. No clássico você estudava, dependendo da escola, mais grego, latim, história, sociologia, filosofia e o cacete. Quantas matérias você acha que eu tive no meu terceiro ano do ensino médio? Eu vou ver se eu não erro a conta. 5. Português, matemática, física, química e desenho. Não, em inglês. Eu falei em inglês? Português, inglês, matemática, são 6, física. né? 6 disciplinas. Hoje as crianças têm 13 disciplinas. Sim. Então, por exemplo, a minha ex-mulher, grande amiga, psicanalista, ela estudou a base de estatística no curso de psicologia que ela fez. Mas ela não estudou como é que resolve uma equação do terceiro grau, cacete, entendeu? Justo. Que, aliás, é de uma completa inutilidade. Sim. Que quando a gente chegar no tema matemática, talvez daqui a uma semana... Eu não sei se foi uma crítica ou um elogio, tá? Eu vou poder falar um pouquinho sobre o que eu penso da equação do terceiro grau. Sim. Tá? Porra, os menores de idade vão ter que fechar os ouvidos, tá? Aliás, hoje eu penso a mesma coisa até da equação do segundo grau, mas deixa pra lá. Bom, comparável com o que o Ledo fala do método Carroção, por exemplo, né? Daquele método de extração de raiz quadrada manualmente. Não, hoje tem o celular que é melhor do que o computador que eu estudei. Cara, o computador do IME, computador do Instituto Militar de Engenharia, em 1967, 1965, 66, 67, 68, eram IBM 1130, 8K de memória. 8K. Lembrando para os ouvintes, K, sabe o que é K? 1000. De KKK, né? KKK tem KKK. Giga, a gente nem sabia o que era giga naquela época, cara. Achava que era coisa de baiano, né? Ginga. Essa foi horrível. 8K de memória era o 1130, onde eu fiz o meu TCC, o meu trabalho de final de curso, né? Era um programa em Fortran, né? Fortran, sabiam que existia uma linguagem chamada Fortran, que ainda é usada pra cacete? Existe ainda, Fortran, sim. Né? As maiores bibliotecas de rotinas matemáticas até hoje estão escritas em Fortran. Fortran, né? Sim. Talvez daqui a alguns anos nessa merda chamada Python, porque eu não sei. Não, eu aprendi Python, eu sei Python, mas sabe o que me irrita? É o nome que o nego inventou pra isso. Quer dizer, o ambiente onde o Python navega chama-se Anaconda. Quer dizer, os caras devem ser meio tarados, entendeu? Verdade. Porque só tem cobra na jogada. É tudo fálico, entendeu? Né? Não faz sentido isso, cara. É tudo Podia fálico. botar um nome mais light, né? Podia. Anaconda, Python. Eu não posso gostar de uma porra dessa, entendeu? Posso gostar de uma. Então talvez venham a ser as rotinas em Python, né? Talvez, é possível. Eu acho um saco Python, eu particularmente acho Python um saco. Mas tudo bem, é uma puta linguagem, sem dúvida nenhuma. Então, naquela época, voltando à pergunta que você fez, como é que foi a formação, eu tinha muito poucas disciplinas, porque no científico eu estudava meia dúzia de disciplinas, entendeu? Agora eu vou te dizer quais foram os professores que eu tive. Eu fiz o curso Vetor, né? Que era uma dissidência do Baiense, né? Nós estamos falando de 1963, 64, né? Quem foram meus professores? De física, Lucian Alianati. De desenho, de descritiva... Descritiva? Não.
Foi Virgílio de Ataíde Pinheiro. Eu tenho os livros dele, assinados por ele. Célio Pinto de Almeida, de desenho geométrico. O Célio era do cacete. O Célio é o nazista, o Célio. Ele exigia que você ficasse 100% do tempo com o olho focado nele, entendeu? Você chegou a dizer que você é judeu, não, né? Não, mas ele fazia uma coisa do cacete. Eu acho que hoje eu seria capaz de fazer isso. Só de sacanagem. Quando um cara dormia na aula dele, 7 horas da manhã, meu irmão, aqui no centro, aqui pertinho, na Presidente Vargas, o Vetor, sei lá, 20º andar de um prédio ali mais perto da esquina com a Rio Branco. Cara, o sujeito chapava, né? Ele fazia assim pra turma. Pegava o apagador, filha da mãe, pegava o apagador, dava um porradão na carteira com o apagador, quase batia com a cabeça no teto. Outro cara que eu fui aluno foi Maurício Wess, né? O irmão do dicionarista, né? O que acontecia com o Maurício? O Maurício era ambidestro. Ele escrevia com as duas mãos com giz no quadro negro. Quer dizer, era negro na época. Sim, quadro negro. Ou então, ele escrevia com a mão direita e vinha apagando com a esquerda. Aí saía para ver rápido. Aí ele escrevia e ia apagando. É tipo o Story da época, né? Eu tive pessoas que eram atores, entendeu? Eram geniais, né? E no Pedro II, quem foram meus professores? Eu tinha um terceiro ano. Química dava cristalografia, que era catedrático da UERJ. Química era Werner Gustav Krauledat, que foi o cara que criou a nomenclatura de química orgânica no Brasil. Meu Deus. Eu fui assistir a defesa, quer dizer, não era tese, porque era a cátedra, né? Ele passou a ser catedrático quando ainda era meu professor lá no Pedro II. Cara, eu tive professores inacreditáveis. Eu tive ou seja, professores que, embora a cultura fosse diferente naquela época, o professor chegava em sala, você se levantava, aí ele tirava o paletó, vamos começar, e você sentava. Quer ver um outro cara que foi meu professor no Pedro II? Alberto Nunes Serrão, que eu tenho todos os livros. E ele me pediu, e a um outro colega, que nós corrigíssemos todos os erros. Que se nós descobríssemos mais que 10 erros no livro dele, nós tirávamos 10 na prova. O problema é que eu tirava 10 na prova do filho da mãe sem essa promessa ou com essa promessa, porque eu adorava o cara. O cara era engraçadíssimo, não dá nem para eu replicar aqui o que ele fazia. Ele era um cara baixinho, todo professor do Pedro II, terno azul marinho. Agora, olha que merda, giz com terno azul marinho não combina. Não combina. Né? Pois bem, o camarada chegava em sala, tirava o paletó, botava na cadeira. Ele era um pouco gordinho, todo mundo que é um pouco gordinho, o que acontece? A calça começa a escorregar pela barriga. Então a calça começa a descer, ele dava uma reboladinha e com o pulso ele levantava as calças, porque se ele fosse botar a mão ia sujar de giz. E esses caras foram os meus professores. Então, bicho, como só caía matemática, física, química, português e inglês, a minha preparação não foi especial, no sentido de que não é como hoje, né? Que você chama o cara lá do interior, paga alojamento pro cara. Virou uma merda isso, né? Na minha opinião, virou uma merda, porque virou comércio. Deixou de ser educação, virou comércio, né? Que, aliás, é a mesma opinião que eu tenho sobre as Olimpíadas, Olimpíadas propriamente ditas, né? Não as Olimpíadas para as crianças. Essas eu dou a maior força, acho do cacete. Agora, cara, eu quando estudava matemática, eu tinha que ir para a biblioteca do IME ou para a biblioteca da PUC, levava 10, 15 minutos só para descobrir quais os possíveis livros que me interessariam e ficava lá ralando madrugada, cara. Não tinha internet, bicho. Não existia essa porra. Eu, por exemplo, quando dei aula para o que se chamava na época do Baiense, né? Onde o Nicolau Saldanha foi meu aluno, cara, para preparar a aula para aquela curriola de Olimpíada, e na época a gente chamava de turma do Clube do Bolinha, né? Clube do Bolinha, na época do Baiense ainda, né? Que foi uma das criações do Roquete, Clube do Bolinha. Eu ralava na PUC, cara, procurando bibliografia onde tinha as questões que tinham caído nas Olimpíadas, entendeu?
Hoje em dia você dá um clique no seu celular, vem qualquer prova Exatamente. de qualquer país, de qualquer época, entendeu? Então era uma relação do cacete. Na época você saber achar, saber onde procurar já era em si um diferencial. Já né? era em si um desafio. Né? Como o xadrez, por exemplo. Você já tinha feito a curadoria, né? Sim. Você tinha que ser curador de você tinha mesmo. que ser curador de você mesmo. Exatamente. Mas no isso, xadrez entendeu? antigamente era assim. Quem tinha acesso às informações já tinha um... Você sai Se na fala frente. muito da escola russa, né? Sim. Que a escola russa é uma escola hermética, em que eles tinham lá uma ciência do xadrez que eles não compartilhavam com ninguém. Então, Eu acredito assim, perfeitamente. E hoje Entendi. As pessoas têm acesso à informação, a informação está em todo lugar, mas elas também não sabem procurar. Mas a informação também vale tudo, né? Você tem a informação burra, e eu acho que a primeira coisa que tem que ser ensinado a uma criança é como avaliar a competência da informação. Eu não estou me referindo a fake news, não. Estou me referindo, você vai procurar um conceito qualquer que você está estudando. Sim. Porra, cara, vê se aquele site é uma merda ou se presta. sim, reputação que- dele, que né? É a essa- reputação do site. Essa é uma entendeu? grande diferença, porque antigamente, quando você ia numa biblioteca, dificilmente você tem informação burra ali. Dificilmente você vai encontrar um livro imbecil Pronto. naquela época, há 50 Hoje anos No atrás, IME, 60 anos atrás. Hoje a sim. informação é muito fácil, mas você tem que saber avaliar se ela é mas a útil. qualidade dela é Exatamente. paupérrima. né? E aí Paupérrima. as pessoas não sabem achar. Não. Elas não conseguem julgar. Elas Ou não conseguem... pior, acham que acharam. Exato. Isso é o pior. Yahoo Respostas, Acham que a acharam. Wikipedia qualquer um pode alterar aquilo. ali. Claro, sem dúvida nenhuma. Você deu uma definição você botou numa das suas palestras uma definição que tem na Wikipedia de aula. Cara, aquilo foi até pichado Isso é mó por um barato, cara. Porra, como é que esse cara vai pegar a Wikipedia, a definição de aula? O cara não entendeu. Ele não o entendeu a objetivo. crítica. o Carlos Nehab tem haters também, hein? Ele não entendeu a que o crítica. meu objetivo era mostrar que uma coisa que todo mundo valoriza tem pra aula uma porra de uma definição que nem aquela idiotice que eu botei. Tá no Wikipedia, todo mundo Tá. consulta a Wikipedia, cara. Exatamente. Essa imbecilidade que tava lá, entendeu? Sim. E o cara reduz a aula a um horário, pô. Horário. Aula é um A horário. aula é o horário que você dá aula. E aí tem grade. Não, aí é daquela filósofa, socióloga, cientista da... Oh, meu Deus, como é o nome dela? Que vergonha. Eu assisto tanta palestra dela. Suzana? Não é Suzana. Não, eu não vou lembrar. Mover, não. Mover... Pelado. Dorrer não é. Mover não é. Vai chegar É lá. por aí. Aquele negócio de... Como é que é o nome daquela brincadeira quando a gente era criança? De associação, né? Aquela... É que você tinha que descobrir o nome de sim, um filme. sim. Aí fazia o... Aí você tinha que... Isso. Tá perto, tá quente. mímica, né? Brincadeira de mímica. Tipo uma mímicazinha. É uma mímica.